Muita gente tem vontade de aprender como que faz a matemática, o cálculo, para saber como que é o pagamento de cupom para pré-fixados no Tesouro Direto. E aí você vai na internet, no YouTube, você acha apenas a parte da superficialidade. Mas aqui nesse canal você vai aprender de fato como é a matemática por detrás desse cálculo. Eu vou mostrar como que você chega na precificação no Excel. Então não desligue esse vídeo de jeito nenhum e vamos para a nossa lousa. Então vamos lá, quando a gente acessa o site do Tesouro Direto, a gente procura lá preços e títulos, nós vamos achar vários títulos pré-fixados e alguns com esses juros semestrais, que a gente também acaba chamando isso de cupom. Ou seja, você investe um dinheiro e uma vez por semestre, 1º de janeiro e 1º de julho, uma parte dos juros cai na sua conta para você poder usar. E como que é calculado esse preço aqui, ó, de R$ 834,11 desse dia que eu tirei o print, que é 24 de abril de 2026. Então vamos lá. Existe uma regra geral para cálculo de precificação de pré-fixados com cupom, que é o seguinte, uma regra meio estranha, mas a gente já vai entender direitinho isso aqui. O pagamento de cupom semestral será a taxa de 10% ao ano sobre o valor de face. Para quem tem mais curiosidade, eu deixei aqui até um link onde você tem a descrição dessa regra, que é um manual do próprio Tesouro Direto, que mostra a metodologia para cálculo de títulos públicos federais. E dentro desse manual, a gente acha esses títulos públicos pré-fixados que pagam cupom, que tem esse código aqui, ó, NTNF, e a regra é 10% pago semestralmente, sobre um valor de face de R$ 1.000. Então vamos entender isso? A primeira coisa é que eu preciso transformar essa taxa anual de 10% em uma taxa semestral para fazer o cálculo desses pagamentos semestrais. Então isso chama-se dentro de matemática financeira de equivalência de taxas, que basicamente a gente faz 1 mais a taxa anual elevado a meio. Fazendo os cálculos aqui, a gente bota 1 mais essa taxa anual de 10% ao ano, transformado na forma decimal, que é 10 dividido por 100, 0,1, elevado a meio. Se você fizer isso numa calculadora científica ou no Excel, você acha uma taxa semestral aproximada de 4,88. Então não é 10 dividido por 2, não. Então fica de 4,88, tem mais casas decimais, mas aqui está aproximado. E como que a gente faz, então, para precificar esses títulos públicos com cupom? Primeiro eu vou entender sem esse tal de pagamento semestral, sem esse cupom. Todos os pré-fixados também têm valor de face de R$ 1.000. O que isso significa? Quando a gente compra um título pré-fixado, a gente tem um valor que a gente vai receber lá no futuro, lá no vencimento, que é fixo de R$ 1.000. Esse é o tal de valor de face. E como que eu faço para saber o preço de hoje? O mercado negocia, por exemplo, uma taxa de juros, e a gente precifica pegando o valor de face e trazendo para valor presente, descontando essa taxa de juros anual. Isso no pré-fixado, sem cupom. Basicamente, eu pego o valor de face, trago para valor presente, descontando aquela taxa de juros que está sendo negociada pelo mercado. E quando eu tenho cupom, fica um pouquinho mais complicado. O valor de face também é de R$ 1.000, só que vai ser pago semestralmente 4,88% desse valor de face todo semestre. Então, nesse caso aqui, a gente calcula 4,88% desse R$ 1.000, que dá aproximadamente aí R$ 48,80, e isso será pago semestralmente. Essas setinhas aqui estão no período semestral. E aí, o que eu preciso fazer também, descobrir qual que é a taxa que o mercado está negociando, para calcular qual que é o preço de hoje. Então eu vou ter que pegar cada um desses fluxos de caixa semestrais, mais o valor de face com o último cupom de R$ 48,80 e trazer tudo para valor presente. Agora vamos entender como fazer esse cálculo no Excel. Para fazer o cálculo de dias úteis com feriados, você vai no Google, digita preços e taxas de títulos públicos Ambima, clica já no primeiro link. E aí você vai ter uma página em que você pode fazer o download da planilha com todos os feriados até 2099. Você clica aqui nessa planilha completinha com todos os feriados
ele vai abrir uma planilha com todos esses feriados, aí você vai copiar só do período que você precisa, no nosso caso aqui de 2026 até 2037. Então agora vamos aqui para o Excel, eu estou colocando a data que eu faço a efetiva compra do título, 27/4 de 2026, e vou colocar aqui a data de pagamentos de cupons a partir dessa data. Então, como todos os cupons são pagos dia 1º de julho e 1º de janeiro, eu vou começar aqui com 1º de julho de 2026, depois 1º de janeiro de 2027, seleciono essas duas células e vou puxar até 1º de janeiro de 2037, que é o nosso exemplo que eu estou colocando aqui, ó. Tá vendo esse print que eu peguei lá do site Tesouro Direto? Nosso objetivo é usar essa taxa de 13,78% ao ano e chegar próximo, depois eu vou explicar o porquê próximo, a esse preço de R$ 834,11. Para chegar nessa conta, eu preciso definir quais são os dias úteis que nós vamos utilizar para cada um. O que são dias úteis? É do momento da compra, 27/4 de 2026, até cada um dos pagamentos do cupom. Para isso, a gente vai usar uma formulinha que tem dentro do Excel, que é dia trabalho total. Eu vou colocar como data de início o período que eu comprei o título público, ponto e vírgula, coloco o dia do pagamento do cupom, ponto e vírgula, e agora eu vou vou selecionar todos aqueles feriados que nós puxamos do site da Anbima, venho numa outra aba, venho aqui desde o dia 1/1 de 2026 até 1/1 de 2037. Dou Enter e a gente chega aqui no valor de 46 dias úteis, entre 27/4 de 2026 até 1/7 de 2026. Para conseguir fazer isso para o restante, ainda precisamos de algumas coisinhas. Eu vou ter que travar esse dia 27/4 colocando um cifrão entre a letra e o número dessa célula, que no meu caso é a célula C2, eu estou colocando um cifrão entre a letra C e o 2, e eu também, para manter aquele mesmo intervalo de feriados que nós tínhamos na planilha feriados, eu também vou colocar um cifrão entre a letra B e o número 3, para ficar B, cifrão 3, e travar essas células aqui, e também vou colocar cifrão entre a letra B e o número 146, que aqui é da minha célula. Vou dar Enter e vou copiar essa função para todos os demais dias da minha tabela para achar o número de dias úteis, desde a compra do título até cada um dos pagamentos de cupom. O fluxo a gente vai aproximar aqui para 48,80, então esse vai ser o valor igual a esse valor aqui de cima para todos os valores até o dia 1/1 de 2037, sendo que no último eu preciso colocar o valor de face de R$1.000 somado ao 48,80 para ficar 1.048,80. Então, cada um desses valores eu preciso trazer para valor presente e a gente vai usar a nossa funçãozinha VP, em que nesse VP eu coloco a taxa, que está aqui embaixo, ó, 13,78% ao ano, que eu peguei lá do site do Tesouro Direto, estou colocando na forma decimal, 0,1378. E aí, depois de digitar essa taxa, eu preciso entrar no número de períodos, eu preciso transformar 46 dias úteis em ano, porque a taxa está anual. Como que a gente faz isso? Clica em cima, manda o número de dias úteis e divide por 252, que é o número padrão que o Tesouro Direto utiliza para dias úteis dentro de um ano. Então, eu estou transformando 46 dias úteis, dividindo pelo total de número de dias úteis de um ano, e a gente chega aqui num valor de aproximadamente 18,5% de um ano, que é o que 46 dias úteis representa em cima de 252. Pede para inserir um argumento PGTO, que a gente não vai utilizar aqui, aperto o ponto e vírgula de novo e tenho que colocar qual que é o meu fluxo, meu VF, meu fluxo futuro, e dou Enter. Vai ficar negativo, não liga para esse sinal, e eu copio, então, essa fórmula para os demais pagamentos de cupom. O que eu estou fazendo? Pegando cada um desses fluxos e trazendo para valor presente, considerando cada um desses números de dias úteis. Veja que lá no final, aquele último 1.048,80 trazidos para valor presente dá exatamente R$ 266,14. Eu tinha feito uma correção aqui, que eu tinha ido até o final de 1/7 de 2037
mas na verdade eu apaguei aqui a última linha depois que eu vi que tinha esse erro, e a gente precisa ir até 1/1 de 2037. Aí a gente vem aqui em cima e calcula o preço, que vai ser igual à soma de todos esses valores presentes aqui. Selecionei, dou Enter e veja que o valor presente deu R$ 833,91, que é muito próximo a esse R$ 834,11 aqui. Essa pequena diferença dá porque o Tesouro Direto utiliza algumas regras de truncamento, que eu não vou me estender muito aqui, que a gente não está fazendo. Esse 48,80 não é exatamente isso. Até essa taxa de juros de 13,78%, a gente precisaria colocar mais casas decimais, dados os preços negociados lá no Tesouro Direto, mas a metodologia é exatamente essa que eu acabei de te mostrar. E aí, se você gostou desse nosso vídeo, clica, compartilha. Eu estou deixando o link aqui da descrição, tanto do site da Ambima que eu fiz a pesquisa, como também do meu livro, esse livro aqui, ó, que eu estou colocando, que é o Aprenda a Investir por Conta Própria, de onde eu tirei todas essas informações aí. Lá também estão essas informações de como fazer o cálculo de precificação de Tesouro Direto pré-fixado com cupom e muito mais coisas para você aprender a investir e cuidar do seu patrimônio. Até o próximo vídeo, pode deixar um comentário aqui se gostou.